Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à Escola de Fortalecimento Espiritual, Palavra e Clamor. Hoje, 14 de abril de 2020, terça-feira, noite, que você tenha uma boa noite com sua família e a partir de agora, se você tem acesso a esse vídeo em outros horários, um bom dia e uma boa tarde. Hoje, na nossa escola, eu quero tratar com os irmãos a respeito de 3 aspectos da vida do povo de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender é que é excelente ser filho de Deus. É excelente poder ter comunhão com o Senhor, comunhão estreita e estrita. Eu sempre uso essas duas palavras. Uma comunhão que ela está tão enlaçada que não tem como nós desfazermos essa comunhão. E ela é estrita porque ela traz de forma bem ampla a nossa comunhão, o nosso respeito e também o respeito dos nossos desejos, desde que ele seja da vontade de Deus pela parte do próprio Deus. Interessante, meus queridos, que hoje nós vamos falar de 3 importantes aspectos na vida de um cristão, daquele que professa Cristo como seu único, suficiente Salvador, que está acima de todas as coisas e de tudo. Aquele Senhor que morreu na cruz um dia para nos salvar. Nós vamos basear a nossa palavra em um texto do Antigo Testamento muito conhecido por todos e praticados por muitos, indesejados por alguns e por outros nem se passa próximo. Pastor, que coisa é essa? Ao decorrer de toda essa palavra, os irmãos entenderão o porquê desse chavão dentro da nossa pregação dessa noite, ou do nosso ensino, ou desta palavra que Deus estará nos guiando sobre ela. Eu quero que você dê uma pausa no seu vídeo. Como é uma escola, muito bom você ter em suas mãos Bíblia, caderno ou um pedaço de papel, um lápis e uma borracha ou uma caneta. É muito bom você ter esses instrumentos para que além da gravação você possa anotar e quem sabe usufruir lá na frente dessa anotação. O nosso texto ele está em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. A Bíblia Mensagem diz assim: e o meu povo que se chama pelo meu nome reagir com humildade, orar e buscar a minha presença e abandonar os seus maus caminhos, estarei pronto para atendê-los. Do céu ouvirei e perdoarei os seus pecados, restaurarei o bem da terra. Meus amados, quando nós lemos essa passagem bíblica, nós sabemos que Salomão estava na dedicação da construção do templo que ele agora fez em homenagem ao Senhor. Ele constrói uma casa que leva o nome de Deus, e interessante que o próprio Deus aparece a Salomão, faz alguns questionamentos a ele, e Salomão diz: olha, Senhor, o que eu quero é sabedoria para entrar e sair do meio do seu povo, ou do povo de Salomão, mas que era o povo de Deus. E aí Deus fala com ele: olha, visto que o seu coração não se desprendeu para a riqueza, e alguém pode questionar, mas Salomão já era rico, mas ele poderia desejar muito mais, e quem sabe, o ser humano sempre não se contenta, mas isso que você não pendeu para isso, Salomão, então eu vou abençoar a sua vida com sabedoria.
acima de todas as coisas. E quando Salomão termina a sua construção, a construção do templo dedicado ao Senhor, ele agora vai consagrar. E o Senhor, em um dado momento, falando com Salomão, ele diz que se ele enviasse alguma praga sobre a terra, se a terra parasse de produzir, se não houvesse chuva no tempo certo, se a terra ela sofresse alguma calamidade, e o povo de Deus, que se chama pelo nome de Deus, se humilhar, orar, buscar a face do Deus de Israel, ele faria com que a terra voltasse ao seu normal. Ou seja, ela produziria, ela daria nas estações certas a chuva, ela teria todas as benesses. Meus amados, vamos trazer isso para os nossos dias. Como é de praxe, estão aqui algumas anotações. Eu vou estar analisando com os irmãos, por ser um contexto de escola. Eu disse que escola, já disse aqui para a nossa igreja que escola é uma celebração, mas é uma celebração de ensino. Então nós vamos estar trabalhando um pouco esse texto dentro desses 3 aspectos: humilhar, orar e buscar. Se prepare para decolarmos na palavra de Deus. Vamos juntos analisar esta passagem tão importante do Antigo Testamento, observando o que o Novo Testamento nos ensina sobre estes 3 aspectos, que estão patentes nesta palavra, na consagração e dedicação do templo que construiu Salomão para exaltação do nome do Senhor Deus de Israel. Salomão recebe várias instruções, dentre elas humilhação, oração e busca. E é sobre esses 3 estágios da vida do povo de Deus é que vamos nos compartilhar nesta oportunidade. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, assim disse Deus. Deus fala para Salomão que se o povo tornar-se humilde, dependesse totalmente dele, ou seja, uma dependência total do Senhor, o Senhor traria os benefícios a eles. No Novo Testamento, o ensino de Cristo e os apóstolos segue também essa diretiva. Cristo ensina sobre a felicidade do humilde. Mateus capítulo 5, versículo 5 diz assim: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Também fala do posto mais alto para o ser humano. Mateus capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Os apóstolos dão testemunho sobre a humildade. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que Deus fala a Salomão e o povo de Israel é: se humilhem, dependam de mim. A nossa aplicação pessoal para hoje: para nós, a igreja dos dias atuais, termos nossa vitória e uma vida completamente dirigida por Deus nosso Senhor, é necessário estarmos totalmente dependentes de Deus para tudo o que vivemos em todas as nossas áreas e dia de nossa existência. Meu querido, para nós que dependemos, para nós que professamos Deus, para nós que professamos Cristo, para nós que temos a palavra dele como nossa bússola, nosso norteador, nós não temos que ter a escolha de humilhar ou não diante de Deus. Nós precisamos nos humilhar. E humilhar não é somente rastejar diante de Deus, é ser também humilde diante de Deus. Nós precisamos voltar à igreja do início dela, do século dos apóstolos, do século 1, 2, 3, 10.
Nós precisamos voltar a igreja ao século da sua primazia, daquilo que ela fazia de melhor, que era se humilhar diante de Deus, diante das situações, diante das dificuldades. A igreja do século 21, ela precisa aprender ou reaprender o que é humilhação diante de Deus. Eu me derramo diante do Senhor. Senhor, eu venho me prostrar, me derramar. Deixa eu falar para um irmão, para a irmã. Não é venho me derramar, me prostrar. É humilhação de dentro para fora. É nós tirarmos de dentro da nossa alma, do nosso âmago, a humilhação. E não ficar só de boca. Deus disse assim, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se o meu povo que se chama por meu nome agir com humildade, chegar próximo a mim, se ele desejar uma comunhão, se o povo que se chama pelo meu nome usar o seu coração, o seu interior, aquilo que ele tem de melhor para mim. O primeiro aspecto da vida de um cristão é se humilhar diante de Deus, é ser humilde diante de Deus. Meus irmãos, eu vou usar uma coisa muito simplória para simbolizar o que eu estou dizendo. Quando eu era jovem, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então a minha dependência financeira do meu pai, e quando eu digo dependência financeira, eu não digo a água, a luz que eu gastava, a comida que eu comia dentro de casa, mas aquela dependência financeira de às vezes querer cortar um cabelo, de às vezes querer ter um dinheiro no bolso. Eu já não dependia tanto do meu pai porque eu trabalhava. Eu tinha então um ganho pequeno, mas tinha um ganho. Mas havia momentos em que a coisa estava apertada mesmo para o solteiro. E aí eu tinha que chegar próximo ao meu pai. Até hoje, se for necessário fazer isso. Eu estou usando isso para você entender o que é humilhar, ser humilde. Para chegar próximo ao meu pai e falar com ele assim, olha pai, o senhor pode me emprestar aí um X, eu estou precisando, estou descolocado aqui agora de dinheiro, o senhor tem como? Ele não chegava perto dele e falava assim, aí velho, me dá esse 50 conto aí que eu estou precisando. Não, de forma alguma. Eu chegava, contava uma historinha. Se meu pai tiver acesso a esse vídeo nesse momento, ele deve começar a rir. Chegava, contava uma historinha, como diz a minha família, na nossa cultura familiar, chegava uma terrinha no pé dele e falava com ele, pai, eu preciso, o senhor tem condição do senhor me arrumar? Eu sabia que ele tinha, mas ele poderia usar uma das duas respostas, ou sim ou não. A minha forma de chegar próximo a ele é uma forma de humilhação, uma forma de humildade ao necessitar e ao pedir, ao falar com ele, olha, eu preciso que o senhor me ajude. O que Deus fala é basicamente isto nesta palavra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, se os meus filhos, comprado, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, neste caso aqui, se o meu povo escolhido, Salomão, usar esse templo, esse símbolo que está aqui, essa casa que leva o meu nome, para se humilhar diante de mim, eu os ouvirei. Eu estarei disposto a fazer por eles. A igreja não pode mudar essa prática. A igreja, ao chegar próximo de Deus, ela precisa ser uma igreja totalmente teocêntrica, ter Deus no centro, ter respeito por Deus, adoração, temor por Deus. Chegar e falar, Senhor, eu estou aqui porque não tenho mais condições de fazer o que é possível ao ser humano. Igreja do século 21, aprendamos de novo.
façamos agora, durante esse tempo, e nós vamos falar um pouquinho ali na frente, uma reciclagem espiritual. Paremos de preocupar com templos vultuosos. Paremos de nos preocupar com tantas e tantas coisas, está mais que provado. Os templos vultuosos agora estão todos de porta fechada. Pastor, estão. E a igreja agora, ela se manifesta fora dele, dentro das casas. Olha, se nós pararmos para pensar, nós voltamos um pouquinho ao tempo, estamos todos em casa adorando ao Senhor. Olha só como que nós voltamos lá no passado, como que nós voltamos na raiz da igreja sem muita força. Vamos caminhar mais um pouquinho? Aprendamos a nos humilhar. Segunda coisa, continua dizendo Deus: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar. Deus fala a Salomão: olha, meu querido e amado servo, diga ao povo que eu, o Senhor, estou buscando comunhão junto a eles. Ou seja, fale para eles que se comuniquem a mim. Quando houver problemas na terra que eu dei por herança a vocês, que eles somente me busquem. Quando estiverem satisfeitos, que me agradeçam. E quando infelizes, que me peçam conforto. Enfim, Deus falava a Salomão: olha, esse é o jeito de vocês se comunicarem comigo. O Novo Testamento e seus ensinos sobre a oração. Jesus praticava a oração como forma de se chegar a Deus o Pai. Mateus capítulo 14, versículo 23. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, também como forma de intercessão, ou seja, pedir pelo outro. João capítulo 17, Evangelho segundo escreve João, capítulo 17, versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. A igreja do primeiro século a usava como defesa em sua vida e fé. Atos capítulo 1, versículo 14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. A aplicação pessoal. A oração é o único meio que temos para nos achegar a Deus em qualquer momento da nossa vida. Por isso, se você deseja uma comunhão íntima com Deus, viver em comum a Deus, durante a sua caminhada cristã, é preciso a prática de oração diária, demandando um tempo exclusivo para o Senhor, pois somente assim conheceremos a Deus de verdade e Ele cada dia se mostrará a nós pelo seu amor e cuidado. Meus caros irmãos e irmãs, quando nós nos achegamos a Deus em oração, nós comunicamos ao Senhor as nossas dificuldades. Olha, nós sabemos, eu não sou radical, fanático a tal ponto de acreditar muitas vezes que esse coronavírus agora é uma praga de Deus. Não, isso foi uma situação que aconteceu, saiu fora do controle e todas as pessoas estão sendo atingidas. Mas deixa eu te falar uma coisa, sendo ou não praga de Deus, é uma permissão de que esteja acontecendo isso, e você e eu, nós todos precisamos agora, como cristãos, orar, comunicar ao Senhor, buscar ao Senhor e falar com Ele: Senhor, tem misericórdia da nossa vida, da nossa família, tem misericórdia da terra, do planeta, tem misericórdia daqueles que creem e não creem no Senhor, abençoe a vida de todos os seres humanos da terra. Os seres humanos que estão na terra são criaturas de Deus, são feituras do Senhor, e segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança, ainda que não creiam e não desejem o Senhor. Nossa obrigação como cristãos é buscar ao Senhor nesse momento e dizer a Ele: Pai, o nosso contato com o Senhor é a oração. Meus irmãos,
podem nos tirar tudo, podem fazer de tudo, mas não podem, ninguém pode tirar a nossa comunhão com Deus. Quando Deus fala do primeiro aspecto, Ele fala assim: olha, se o meu povo for humilde, se o meu povo estiver humilhando, se o meu povo estiver buscando diante da humildade a mim, e atrelar isso à comunicação, à oração, sabe? A fala, dizer: Senhor, eu já não suporto mais, eu já não aguento mais, Senhor, a terra está sem chuva, nós vamos transportar isso para agora. Senhor, nós estamos vivendo uma epidemia, uma pandemia, um surto, enfim que seja, nós estamos vivendo com esse coronavírus ameaçando a humanidade na terra. Senhor, nós como igreja, nós estamos entrando agora em oração, em comunicação com o Senhor. O Senhor mudará o quadro. Ou então nós não podemos crer na palavra de Deus. Ou então nós não podemos pregar a palavra de Deus. Ou então nós não podemos andar com esse livro. Tantos estão andando com isso como enfeite de mão, para mostrar que é alguém ou alguma coisa. Não, querido. Chegou a hora do cristão verdadeiro, fiel, o cristão que faz parte do povo de Deus. Não é o cristão que é pastor, diácono, apóstolo, bispo. Não. O nosso momento agora não exige títulos. O nosso momento agora exige um título somente: ser fiel e de boas obras, povo escolhido por Deus. Se nós conseguirmos, diante disso tudo, orar ao Senhor e falar: Deus, socorre a nossa terra, Deus estará movimentando a sua mão com mais e mais rapidez. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. O que Deus estava falando com Salomão é o seguinte: Salomão, deixa eu te falar uma coisa. Está vendo esse templo? Esse templo é maravilhoso. Esse templo, Salomão, que você fez e está dedicando a mim, é um templo suntuoso, bonito, com muitas pedras preciosas da época, com muitos metais preciosos. Lindo esse templo. Mas deixa eu te falar, eu vou fixar o meu nome sobre ele, os meus olhos e ouvidos estarão abertos à oração desse lugar. Mas para isso o pessoal aí, o povo tem que buscar se humilhar, buscar orar. E daqui a pouco nós vamos falar do terceiro aspecto, do terceiro. O povo não pode ficar achando que o templo está bonito, confortável, com ar-condicionado da época, Salomão. O povo não pode estar achando que os bancos estão muito confortáveis, que os lugares estão muito confortáveis. O púlpito, o altar dessa igreja é feita de marfim, é feita de pedras. Não interessa se o povo não se humilhar e não orar. Vai ser mais pedaços de tijolos, vai ser mais um monte de ferro e um monte de metais que estão aí, Salomão. Olha, Salomão, fala para o povo: se o povo se humilhar, se o povo orar, se o povo clamar. Sabe o que é clamor real, irmão? Clamor real é você estar se debruçando, é você estar se humilhando, é você estar contrito diante de Deus. John Stott dizia que o cristão, se ele fosse olhar a verdadeira condição, ele nem sorria, ele andava chorando dia e noite, porque o preço da salvação foi um preço muito caro. Uma igreja teocêntrica, teológica, uma igreja que busca, uma igreja que firma na palavra de Deus, é uma igreja vencedora, vitoriosa e que sai, meus queridos, que sai alvorando seus pendões. Pastor, nós não sabemos nem o que é pendão. Talvez não conheça um pendão de uma flor.
Você alvora os seus pendões, sabe? Você pega a sua vitória. Você participa das bênçãos e você produz bênçãos para pessoas que nem pensam que foi produzido através de uma oração. O segundo aspecto é orar. O primeiro é se humilhar. É ser humilde, é ser reconhecedor que título, cargo, nome não interessa diante de Deus. Isso pode interessar aqui na terra, meu querido. Isso pode interessar para status social, mas para Deus nós temos que ser servos humildes e que oramos diante dele. A igreja precisa voltar a isso. Menos pompa e mais Deus na essência. Vamos ao terceiro aspecto? Antes eu vou tomar uma água. Se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar. Deus reafirma para Salomão o que tinha dito antes, mas agora sendo mais incisivo com todos. A busca deve ser um estilo de vida, com minúcias diárias para que seja encontrado o que está perdido, escondido, oculto aos nossos olhos, enfim. Para o povo de Israel, quando se fala em buscar, podemos dizer que Deus estava buscando uma verdadeira adoração desse povo. Povo este que a Bíblia relata a escolha que dentre todas as terras Deus fez a eles. O Novo Testamento, diz João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 23, No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. João 4, 24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Só usarei esses dois versículos para mostrar a conclamação aos cristãos para a busca de Deus em sua vida individual e também coletiva. Aplicação pessoal. Se desejamos ser realmente pessoas que dependamos de Deus, é necessário saber fazer a leitura da Bíblia e entender realmente que a busca de Deus através da oração, da humildade, é que nos leva à verdadeira adoração, tendo assim uma vida diária com Deus na verdadeira koinonia, comunhão estreita. Lindo é o que o Senhor fala: se o meu povo se afastar dos maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Esse momento agora que a igreja vive, um momento ímpar no Brasil. O Estado não cerceou a igreja, o Estado não perseguiu a igreja, mas nós estamos agora sob uma dificuldade de estarmos nos reunindo, uma dificuldade de estarmos de corpos em corpos, abraçando, falando com o irmão diretamente. Saímos na rua, temos que usar máscara e vamos ao supermercado. Quando saímos, quando enfim está uma loucura, o governo não conversa, o Ministério da Saúde não fala, as secretarias da saúde não dizem, e o Senado, o Congresso, enfim, cada um está trabalhando, mas todos sem sintonia concreta da coisa. É o momento em que a igreja precisa sintonizar diante de Deus, buscar ao Senhor. Olha, humilhar, orar e buscar a face de Deus. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós somos igreja, nós somos filhos, nós somos pessoas que podemos chegar perto de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós. Esse é o momento. Olha, João escreveu isso há quantos e quantos anos.
E ele já dizia, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, em espírito e em verdade o Pai. Nós temos agora que adorar o Pai em espírito e em verdade. Terminou, por enquanto, temporariamente, e esta é uma escola para os velhos, os antigos e para os novos crentes. Terminou esse negócio de chegar dentro da igreja, fazer igual o passarinho filhote, alimentar da minhoquinha que a mamãe dá, alimentar daquilo que a mamãe dá, ir para casa, encostar a Bíblia num canto e só apanhá-la no dia de domingo. Aproveite essa quarentena, aproveite esse momento de recesso, aproveite esse momento em que você está em casa, largue um pouco a televisão. Não estou falando que assistir televisão é pecado, nada disso. Eu tenho minha televisão e assisto de vez em quando. Estou dizendo, largue um pouco da televisão, largue um pouco de ficar olhando uma mídia que está julgando somente lixo na mente da pessoa, e tenha uma metanoia com Deus. Tenha um momento agora com Deus em que você aprenda ou reaprenda a ser um crente, um cristão de verdade, um adorador que adora em espírito e em verdade. Refaça o seu caminho com Deus. Refazimento é uma coisa da vida do homem. Nós precisamos nos refazer todos os dias. Refaça. A sua felicidade não pode estar atrelada ao estado de alegria ou tristeza. Uma coisa é diferente da outra. Felicidade é algo intrínseco. Alegria e tristeza são momentâneos e passageiros de alguma situação ou fortuito que acontece. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos dentro de uma escola de fortalecimento espiritual. Nós estamos dentro de um momento em que nós precisamos tomar um posicionamento com Deus. Eu lembro que na parte da manhã hoje, ao ler o Salmo de número 133 e os seus versos, eu disse para os irmãos, eu fiz um chamamento, uma conclamação a todos os irmãos, independente de denominação, independente de títulos, independente de se mora em A ou B, se está em cidade A, se está em estado B, se está em país tal. Vamos unir as nossas forças e pegar esses três aspectos que precisamos ter na nossa vida: o aspecto da humilhação, o aspecto da oração, o aspecto da busca com Deus e em Deus, e vamos fazer com que o mundo seja mudado através da palavra de Deus. Eu espero que você esteja entendendo o que eu quero dizer nessa noite. Acredito que me faço claro. Seja o melhor de Deus para a sua família, para essa terra. Para com o individualismo, para de pensar somente em você. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, aproxime-se dele enquanto ele está perto. Igreja Batista Esperança, no bairro Novo Eldorado. Levante-se, reaja, acorde para o Senhor. Vamos orar, vamos buscar, vamos nesse momento interceder, falar com Deus. Pastor, o Senhor, toda vez que grava um vídeo, o Senhor nunca ora terminando. Não, sabe por quê? Porque eu acredito que se eu fizer um negócio desse, toda vez que alguém fizer ali, vai estar uma reza diante dele. Mas eu quero te convidar, terminando esse vídeo, a estar orando, a estar buscando, a estar se humilhando. E quando eu me direciono e falo você, eu estou falando para nós, porque eu estou ouvindo essa pregação, eu estou incluído, mas eu estou me dirigindo a você, comunicando a você, dizendo assim: olha, refaça a sua vida.
Ai, pastor, eu ando tão decepcionado com Deus. Por quê? O que Deus te fez? Pastor, eu já não consigo orar, porque eu não vejo Deus fazer nada. É sinal então que você não conhece Bíblia. Deus, quando você não está andando, Ele está te carregando, Ele está te colocando nas mãos. Olha só, será que nós não conseguimos entender que Deus trabalha em nosso favor 24 horas por dia? Se tivesse mais uma, seria 25. Deus está te abençoando, me abençoando. Fica a dica para nós. Vamos nos humilhar, vamos orar, vamos buscar ao Senhor. Que o Deus eterno te abençoe, me abençoe, abençoe a nossa família, abençoe a nossa casa. Que o Deus eterno nos guarde, que o Deus eterno esteja diante de nós, lutando por nós, e que nós reaprendamos o caminho da busca do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com você e sua família, não só agora, mas para todo sempre. Una-se em humilhação, oração e busca. E nós sairemos, meu querido e minha querida irmã, nós sairemos lá na frente com a vitória em nossas mãos pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que possamos aprender os 3 aspectos. Escola de fortalecimento espiritual, palavra e clamor. Edificando, solidificando e vivendo. Este é o nosso lema. Que Deus nos abençoe. Em Cristo Jesus.